Está começando podcast Gestar e Nutrir, um bate-papo saudável para a sua vida, com Ana Paula Loyola. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Gestar e Nutrir, é o episódio número 1, isso mesmo. Estamos começando aí um projeto, um novo podcast que vai estar disponível para vocês aí nas plataformas de áudio e também de vídeo, nas redes sociais, para você estar inteirado aí de assuntos que você vai saber nesse primeiro podcast aqui, como que é a linha desse novo produto. E claro, a idealizadora de tudo isso, aí, a nutricionista Ana Paula Loyola. Olá, Ana. Olá, William. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito satisfeita por nós estarmos aqui hoje realizando o nosso primeiro episódio do podcast. Agradeço muito a você por ter abraçado essa ideia e por ter embarcado aqui comigo nesse projeto novo. É isso aí, Ana. E, falando de projeto, conta pra gente aí como que surgiu a ideia de fazer esse podcast, abordar esses assuntos aí, levar para o pessoal através aí da internet, das redes sociais. William, eu já tenho uma certa experiência, um certo movimento ali na rede social, uma forma de divulgar meu trabalho, e o podcast é um formato que eu gosto muito, é um formato muito interessante para a gente levar para a internet e ampliar a mensagem. A ideia foi justamente essa, ampliar a mensagem, às vezes por texto, nem todas as pessoas conseguem compreender da forma ideal, e o podcast eu acredito que amplia o acesso à mensagem, através do vídeo e através do áudio também. Sim, é muito interessante o formato de podcast, que as pessoas hoje, elas estão conectadas ali, celular o tempo todo, então o podcast, você pode ter ele em vídeo, Uhum. E você pode também apenas ouvir, ali a questão do áudio. Então, você está na academia, está fazendo alguma atividade, você consegue aí tá absorvendo esse conteúdo, não é isso, Ana? Exatamente. Certo. Ana, e a questão do público, que você vai trabalhar, por que, a atenção para esse público? Qual o seu objetivo quando você resolveu ali dentro das várias possibilidades que você tinha na sua área de nutrição, focar em um determinado público, que você vai falar para a gente agora qual é, e o porquê desse foco. William, olha, eu acredito que seja esse público em específico, a mulher em fase fértil, a gestante, os primeiros 2 anos ali de vida da criança, eu acredito que essa seja a minha contribuição de vida. Atuando em nutrição clínica, especialmente quando eu fiz essa transição para Araçuaí, onde eu tive a oportunidade de ampliar o meu trabalho, e atuando com pessoas já com a obesidade instalada, obesidade desde a infância, obesidade infantil, a obesidade na adolescência, na mulher, no homem. Em diversos momentos eu me sentia assim, sem ferramentas suficientes para poder trabalhar com o tratamento da obesidade. A obesidade é uma patologia, um problema de saúde que desafia a todos os profissionais de saúde que lidam com ela, Então, o que eu vi de possibilidade maior foi a possibilidade da prevenção. Então, mesmo a gente tendo um fator genético, mesmo a gente tendo o impacto da genética, a genética sozinha, ela não é tão ameaçadora. Mas a nutrição, principalmente nos primeiros anos de vida, inclusive durante a gestação, ela é impactante para prevenir. Então, o que eu vejo de possibilidade e de impacto, é mais fácil a gente prevenir essa obesidade do que tentar remediar, do que trabalhar nela aí depois dela instalada. Tá certo. Então é interessante, o que você fala, porque você identificou um problema, que às vezes já tem ali nas crianças, às vezes no Sim. adulto, e ao invés de apenas pegar esse ponto de partida dali, você quer trabalhar já desde a gestação, desde a raiz de um futuro problema, não é isso? Exatamente. Principalmente depois da pandemia, é um problema de saúde que se alastrou, tomou uma dimensão muito maior, e até mesmo em função do tipo de alimentação que a gente tem hoje acesso, William? Então, nunca antes a humanidade lidou com uma quantidade tão grande de alimentos, e principalmente alimentos processados, alimentos muito modificados. Então, a nossa genética ela não está preparada para poder lidar com isso. Então, foi uma forma de eu me sentir aí mais
entregar pelo menos um pouco mais do meu trabalho de uma forma mais efetiva, né? Como se a gente estivesse enxugando gelo, né? Trabalhando com obesidade, já instalada, é como se a gente enxugasse gelo, porque ela é realmente muito desafiadora. Tá certo, Ana. Olha, então, falando aí das mulheres, né, das futuras mães, as mulheres que pretendem, né, engravidar, a gente conversava até em off, e isso é preciso ter toda uma preparação antes, né? A mulher é ideal, né, que quando ela tem esse planejamento de vida, que ela possa ir a começar a ter uma preparação. E essa preparação, ela passa pela questão da alimentação também, né? Nossa, William, completamente. Como você falou, nas condições ideais, o ideal é que a mulher se prepare realmente, prepare o corpo para poder gestar. Eu fiz esse link aí com alimentação processada, com alimentação muito modificada, né, que vem muito em pacote, em caixa, em lata. E isso afeta muito a nossa expressão genética. E aí, como a gente está falando da formação de uma nova vida, é importante que esse ambiente onde essa criança vai crescer, onde essa criança vai se desenvolver, é importante que esse ambiente esteja o mais saudável, o mais adequado possível, né? Então, eu vejo comparando, William, algumas mulheres, né, que ainda não têm acesso a esse tipo de informação, elas chegam a se questionar, mas na época da minha mãe, na época da minha avó, não tinha nada disso, não tinha necessidade de se preparar. De fato, não havia necessidade de preparar. Primeiro, as mulheres já estavam mais novas, né, ali por volta de 20 até 25 anos de idade, nossas mães já tinham filhos, né, numa idade em que a gente tem pouca intercorrência ali de saúde. Em segundo momento, elas eram mais ativas, né, então, não havia esse transporte por carro de forma tão intensiva. E, em terceiro momento, e não menos importante, a alimentação era muito diferenciada, né? Então, acordava de manhã, ninguém comia pão, bolacha, rosca, alimento ultraprocessado, não. Elas comiam raízes, elas comiam alimentos que eram preparados mais em casa, então com uma dose de açúcar muito mais moderada do que hoje a gente consome. Então, o que a gente tem que entender é que a nossa alimentação, ela mudou muito, e infelizmente para pior, né? Então houve essa necessidade de produzir mais alimentos de baixa qualidade nutricional, e o nosso ambiente hoje é outro, né? A nossa realidade hoje, enquanto mulher, em idade fértil, é outra, né? Então, há essa necessidade de se preparar. Sim, certo. E você falou aí, né, como o pessoal costuma dizer, né, desembalar menos, né, e descascar mais. Exato. Isso que talvez as pessoas faziam mais. Exato. E eu não sei se você concorda, tem um outro ponto também que acabou ouvindo a ideia quando você estava falando, né, que é a questão também que às vezes poderiam, né, ainda assim ter alguns problemas relacionados à nutrição, mas a medicina ela vai avançando. Então, às vezes a pessoa ela tinha alguns problemas que poderiam ser advindos, né, dessa fase da maternidade, e lá na frente ela tinha esse problema, mas às vezes não sabia que isso começou lá atrás. Perfeito, William. Um exemplo assim clássico disso é o diabetes gestacional. Então, muitas mulheres se tornaram diabéticas, portadoras de diabetes tipo 2, depois de uma gestação, né? Antigamente que eu falo da nossa geração mesmo, 30 anos atrás, 25 anos atrás, a recomendação que a medicina tinha de acesso à informação era isso: olha, tá grávida, come por 2, né? E aí não orientava muito bem o que era esse comer por 2. E aí, assim, pelo menos na nossa idade, 30 anos atrás, era o começo da industrialização da comida aqui na nossa região, né? Então, já começou a ter acesso à bolacha mais industrializada. Então, muitas mulheres, por não ter o rastreio naquela época, se tornaram diabéticas, desenvolveram diabetes gestacional. Eram mulheres que ganhavam 30 quilos numa gestação e se tornaram diabéticas depois, sem ter tido essa oportunidade, né, de ter esse rigor ali na gestação. Hoje não, hoje no segundo trimestre gestacional, a mulher gestante ela já faz o rastreio do diabetes. Até mesmo ali no comecinho, no primeiro trimestre, ela faz pelo menos a glicemia de jejum. Caso tenha algum risco maior ali de desenvolver diabetes, é uma gestante que a equipe já passa a ter uma atenção maior com ela, justamente para que ela não desenvolva diabetes gestacional, ou se desenvolver, que ela tenha o impacto menor disso, e principalmente depois no pós-parto, que ela não tenha
essa prolongação desse quadro aí de diabetes. Então, você falou tudo, a gente evolui, né? A ciência evolui. E a gente olha para trás, mas sem esse viés, né? De querer voltar muito atrás, né? A tendência nossa é olhar pro presente e ir para frente, né? É isso aí, olhar para frente, né, e se preparar para evitar problemas. Exatamente. Quando nós conversávamos antes aqui também, você falou, né, de alguns problemas que surgem, né, na gestação, e você relatou sobre disbiose intestinal. Fala para a gente aí o que significa isso, como que as mulheres, né, podem se prevenir dessas questões. Sim, William, olha, é um termo que a gente vem estudando muito, né? E, de novo, a gente faz o link com a alimentação ultraprocessada. Por que cuidar do intestino antes da gravidez, antes de engravidar e até mesmo durante a gestação? Por que de dar atenção para esse intestino? O intestino, o trato gastrointestinal, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, são os órgãos mais relacionados à nutrição, né? Depois a gente tem hormônios, mas assim, os órgãos que recebem a comida, que processam essa comida e que fazem o processo de nutrição acontecer, são esses órgãos, intestino e estômago, né? Intestinos e estômago. Então, essa desbiose intestinal, ela basicamente, ela é um desequilíbrio na população de bactérias, nas bactérias que povoam o intestino. Então, naturalmente, nós temos no nosso intestino as bactérias positivas, as bactérias que até vão nos ajudar a digerir a comida, aquela digestão bem fina, aquela digestão final. Algumas bactérias vão nos ajudar nisso, mas a gente tem também, naturalmente, uma população de bactérias que provocam doenças, as bactérias patogênicas. Então, essas bactérias, elas também se alimentam. E dependendo do tipo de alimentação que a gente tiver, do nível de mastigação que a gente faz, a gente pode favorecer o crescimento das bactérias que provocam doenças, as bactérias patogênicas. Então, uma vez que a gente tem um intestino ali que está povoado mais por bactérias negativas, a gente pode ter um prejuízo na absorção de nutrientes. Então, por exemplo, se eu estou com o intestino bem povoado de bactérias protetoras, a tendência é que eu consiga sugar, a tendência é que eu consiga absorver mais os nutrientes nobres. Agora, se eu tenho ali uma população de bactérias mais patogênicas, a tendência é que eu me alimente bem, mesmo me alimentando bem, eu não consiga sugar o produto final ali da minha nutrição, né? Que são as vitaminas, os minerais, as proteínas. Então, para uma gestante que tem como função principal nutrir um outro ser, faz todo sentido a gente ter esse intestino bem cuidado e a gente ter esse intestino bem tratado. Viu? Certo. Ana, e quando não há esses cuidados prévios, né, chega nesse ponto que você falou, de que forma que a mulher ela vai sentir isso vai começar a se manifestar no corpo, de que forma? Ela pode sentir um pouco mais de desconforto, ela pode sentir um pouco mais de dor, até em casos assim mais prolongados, mais crônicos. Um dos sinais é de dor, né? Então, a dor bem crônica ali na região abdominal, mais baixa, né? Relacionada ao intestino. É bem clássico a formação excessiva de gases. Então, a mulher sente um desconforto maior com gases, principalmente ao consumir derivados do leite. Então, se eu consumo um queijo, um iogurte, rapidamente minha barriga fica ali estufada, fofa, pipocando. Pode ser que a gente tenha uma fermentação maior de bactérias negativas. Um outro sintoma clássico é a constipação, o intestino preso demais ou o intestino solto demais. Ter diarreia com frequência, né? Então, significa que naquela fase final ali de formação de fezes, eu tô tendo e absorção intestinal, eu tô tendo um desequilíbrio ali na população dessas bactérias. Então, estufamento, gases, constipação excessiva. Olha, eu como fibra, eu como fruta, eu como verdura, eu tomo água e ainda assim meu intestino é difícil. A gente pode ter esse efeito. E a diarreia também é um sintoma bem clássico. Viu? Certo, entendi. Então, é isso tanto para prevenir como para ela, né, poder contornar essa situação. Isso vai passar pela alimentação que ela vai, né, tá ingerindo ali nessas fases, certo? Total, William. A primeira coisa que a gente tem que preocupar é em alimentar as bactérias protetoras. Então, essas bactérias protetoras, elas se alimentam basicamente de fibras.
E aí, quando a gente fala fibra, parece uma coisa assim tão simples. Nossa, é só comer fibra, né? Mas a gente precisa entender primeiro de onde que essa fibra vem. Essa fibra, basicamente, ela vem de verduras, de frutas, principalmente com a casca. A fibra nobre que a gente tem é essa. Então, essas bactérias mais benéficas para o nosso corpo, elas se alimentam basicamente de vegetais. E aí esses vegetais vão estar na casca, uma casca de chuchu, uma casca de maçã, um talo de uma couve. Elas se alimentam basicamente disso. E também, quando a gente fala ainda de nutrição, para alimentar menos essas bactérias patogênicas, a gente precisa reduzir ali os produtos de origem animal, principalmente carne vermelha, as farinhas muito processadas, o açúcar vai alimentar demais essas bactérias patogênicas. E aí, pronto, a gente falou ali de alimentar menos as patogênicas, alimentar mais as protetoras, e aí a forma mesmo de alimentar essas protetoras é com fibras, as cascas, os talos de frutas e verduras, e também a gente pode adicionar, né, fibras a mais na nossa alimentação através das sementes, semente de chia, aveia, semente de girassol, semente de abóbora, né, uma forma da gente alimentar essas bactérias protetoras. Então, muito do manejo nutricional vai girar em torno disso, né, e aí a gente tem, como o nome já diz, uma forma de suplementar esse trabalho, né? Então, depois que a gente faz toda a organização alimentar, a gente entra com a suplementação. O que a gente não conseguiu alcançar na forma alimentar, a gente vem com a suplementação. E hoje, William, assim, uma estratégia assim, bem válida para esse manejo, é a suplementação de fibra também, quando a pessoa não consegue consumir tudo que ela precisa na alimentação, dá para poder suplementar a fibra e dá para suplementar também essas bactérias. Então, a gente pega as cepas, os tipos específicos de bactérias protetoras e coloca na cápsula e aí a pessoa ingere, mas ingere como forma suplementar, depois de ter organizado ali a alimentação que é para sempre a nossa base, tá? Certo. Aí você fala, né, de consumir esses produtos mais com casca, e me chamou a atenção também que, e aí com certeza a nutrição entra, de uma forma que as pessoas têm que ter o cuidado também para a higienização antes do consumo, né, porque hoje a gente sabe que existe muita questão do agrotóxico, né, no alimento, então tem que ter um cuidado ali antes com essa casca, né? Não é só chegar ali, pegar e já sair comendo, não. Tem toda uma preparação antes do alimento para você poder consumir ele ali com casca, né? Que seria o benéfico nessa fase. Exato. E assim, a casca, principalmente o defensivo agrícola, que é o que é aplicado em cima da planta mesmo, essa planta vai receber muito agrotóxico. Depois, num outro episódio, a gente pode até convidar, talvez, um agrônomo para nos auxiliar aqui nesse assunto, William, mas assim, de forma bem simples, o que a gente pode fazer para amenizar esse impacto a gente que está aqui no interior e tem essa oportunidade, de, na medida do possível, ficar ali garimpando alimentos que a gente tem conhecimento da procedência. Quem tem um quintalzinho pequenininho, se puder cultivar alguma coisa mais simples, né? Que por exemplo, a goiaba, que pega fácil, dá para poder consumir uma goiaba com casca, uma goiaba caseira. E assim, na hora da higienização, o que a gente tem conhecimento que ameniza, retira um pouco desse agrotóxico da casca, é o bicarbonato de sódio. Então, para limpar a fruta, para limpar os alimentos, o hipoclorito de sódio, que é um dos componentes da água sanitária, ele ainda é o melhor para poder higienizar. Então, por exemplo, é o que retira coliformes fecais, né, o contato com as fezes, é o que retira, por exemplo, a contaminação, até mesmo aí no coronavírus, né, ficou muito famoso esse processo de higienização, mas basicamente é o que retira coliformes fecais, contaminação por produtos químicos. O hipoclorito de sódio vai fazer isso, ele vai fazer uma limpeza no alimento, mas o que retira ali, pelo menos até 30%, alguns estudos vêm revelando isso, que até 30% dos agrotóxicos da casca podem ser removidos com o banho aí no bicarbonato de sódio. Viu? É o que a gente dá para poder fazer para poder amenizar. É quase que um beco sem saída que a gente está hoje, né? O uso massivo
aí de defensiva agrícola tem nos colocado nessa posição. E é o que reforça ainda mais, William, a importância da gente procurar, na medida do possível, né, ter esse contato com os produtores rurais, incentivar, estimular aquele tipo de produtor rural que planta sem o veneno, porque fica uma produção assim bem pequenininha, né, ele não consegue produzir em larga escala, justamente porque ele não usa os defensivos. Então, assim, na medida do possível, a gente precisa, sim, recorrer mais ao mercado e incentivar os produtores a voltarem um pouco mais para os ciclos da terra, né? Produzir naquelas fases em que é favorável para o plantio. Sim, as pessoas elas precisam, né, procurar mais, porque quando há demanda, as pessoas elas começam a olhar ali para aquele ponto ali que aquele produto está sendo demandado e, quem sabe, né, começa ali a focar também nesse tipo de produção que vai beneficiar também a saúde, não só da gestante, mas de todos nós em geral. Exatamente. Como consumidor, a gente tem essa missão, né? Se não houver demanda, ninguém vai ter estímulo, né, para poder fazer aquilo. É trabalhoso, a gente reconhece que é trabalhoso, mas se tem uma demanda, a gente pode sim estimular, incentivar os produtores rurais a produzirem para benefício do consumidor e para benefício deles mesmos, né? É menos contato aí com os defensivos. Sim, com certeza. Ana, não tenho dúvida que o seu podcast vai ajudar muita gente, né? As pessoas. Esse é só o primeiro podcast, a gente viu aí, né, o aperitivo, muitos assuntos, né, que vão ser tratados aí a partir dos próximos episódios. Você vai receber convidados também, vai debater diversos temas, né? E já chegando próximo, né, ao final aqui do nosso podcast, você falar também um pouquinho aí de como você tem trabalhado no seu atendimento, onde você tem atendido, né? Esse é o nosso podcast, digamos, de apresentação, né? O episódio 1. É interessante, né, que você fale um pouco sobre isso também. William, olha, as pessoas que me seguem aqui sabem que eu sou natural de Salinas e que eu fiz essa transição para Araçuaí. Hoje eu só atendo presencial em Araçuaí, mas para toda essa região de Salinas, Taiobeiras, até Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso, essa região do Alto Rio Pardo, de Salinas, eu tenho tido a possibilidade do atendimento online. Então, eu retiro um dia da minha agenda e destino completamente para o atendimento online. Na minha concepção, é um caminho sem volta, né? Os conselhos, pelo menos o Conselho Federal de Nutricionistas, autorizou esse tipo de atendimento e para a nossa região aqui tem sido uma grande possibilidade. E para os atendimentos presenciais, eu realizo lá em Araçuaí, e graças a Deus, assim, com muita satisfação, porque eu tenho conseguido fazer esse link, né? Acolhido, sim, as pessoas que já estão com os problemas instalados, né? A síndrome dos ovários policísticos traz muito esse link, endometriose, a própria obesidade já instalada, diabetes tem sido, assim, um canal de tratamentos com muito sucesso, graças a Deus, mas tem conseguido fazer esse link ali, acolhendo a mulher que pretende engravidar, a mulher que já está gestante, a mulher depois do parto, né, a mulher lactante que precisa de cuidados, e também as crianças aí de 6 meses de idade até 2 anos, que é onde a gente trabalha com a parte de introdução alimentar, né? Então, tem sido aí o meu trabalho efetivo. Certo. Não, e essa questão do conteúdo, né, sendo colocado aqui na rede, não tem fronteiras, né? Você citou aqui a região, mas com certeza as pessoas de qualquer região do país, né, que quiser entrar em contato, vai aparecer na tela aqui, né, para as pessoas que estão assistindo, né? Sim. E peço que você fale também o contato, porque algumas pessoas vão apenas ouvir o podcast. Quais os canais de comunicação que elas podem ter com você? Sim. William, olha, você citou realmente, eu sou um pouco bairrista, viu, William? Então, chamo muito essa questão regional, né? Mas, assim, graças a Deus eu tenho tido, assim, a oportunidade de atender pessoas de outras regiões, né? São Paulo, em Montes Claros, do sul de Minas. Então, como você bem disse, com a internet não tem fronteiras, né? As pessoas que se identificam com o meu trabalho através das redes sociais, elas vão me procurar. Então, no Instagram, o Instagram hoje é um canal bem importante de comunicação comigo. Então, lá na minha bio, no perfil @a Ana Paula Loyola,
as pessoas podem me localizar por lá. Lá na bio tem um link de contato. Por lá elas podem clicar, preencher com os dados, enviar para mim. E aí a minha secretária, ela chama Luciana, é quem vai fazer o agendamento. Então, para facilitar, eu tenho esse canal no Instagram e pelo telefone, eu tenho um telefone comercial que é o 38 99207 7239, que é por lá também que eu direciono. Quando eu posso, eu gosto de eu mesma também fazer o contato prévio, né, com o cliente, com o paciente. Toda sexta-feira eu tenho essa possibilidade, até para poder entender a demanda, né? Cada um que chega, embora os problemas, as dificuldades sejam semelhantes, cada um que chega é único, é uma pessoa, né? Não é um paciente, não é um cliente, é uma pessoa. E ali eu consigo entender quais são as necessidades principais. A Luciana também está treinada para isso, e aí a gente direciona o agendamento dessa forma. Tá certo. @a Ana Paula Loyola, então, no Instagram. Isso, é o canal principal para contato. Certo. Ana, e com certeza as pessoas vão querer fazer perguntas, né? Aí, a partir desse podcast, deixar sugestões de pautas, né? Para outros, né? Relacionados aqui ao seu foco, né? De trabalho. Sim. E essas pessoas, elas podem estar enviando perguntas, sugestões também lá pelo Instagram? Pode sim, principalmente pelo inbox. Ana, vi o podcast lá com o William Rodrigues, amei o tema, de uma próxima, fala sobre tal assunto, ou então, Ana, fiquei com tal dúvida, porque é a partir disso, né, William, que vão surgir aí os novos episódios, né? A gente quer falar do que as pessoas querem ouvir, né, do que as pessoas precisam, não é só ouvir, precisam para solucionar seus problemas de saúde, né? A intenção nossa é de trazer um conteúdo mais prático e o mais tangível possível. Não, com certeza, a participação do público é essencial aí para a gente tá falando a linguagem, né, que as pessoas estão precisando no momento. Exato. Ana, então nós estamos chegando ao final aqui do episódio 1, né, do podcast Gestar e Nutrir, né? Foi muito bacana o bate-papo. Deixo aqui um momento então para você se despedir da nossa audiência. William, olha, primeiramente eu te agradeço. Sem você a gente não conseguiria realizar esse primeiro episódio e tornar tão palpável esse projeto. E eu agradeço também as pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo através das redes sociais. É uma grande honra estar aqui com vocês. Agradeço muito pela atenção e pela confiança em nos seguir aqui até o final do nosso primeiro episódio. É isso aí, gente. Agradecer, então, né, a vocês, agradecendo a Ana Paula, a confiança também no trabalho. E vocês vão acompanhar aí nas redes sociais, também acompanhar nas plataformas, né, de áudio, né, e de vídeo, nas plataformas de podcast, sempre esse conteúdo. É o episódio número 1 do podcast Gestar e Nutrir, né, que está começando com a Ana Paula Loyola. E vocês vão estar acompanhando aí os próximos episódios e sigam aí as redes sociais, deixem suas perguntas. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima.